Amados irmãos e irmãs caríssimos, chegamos ao domingo da Páscoa. Nos Santos Evangelhos daqui para frente, nesta semana nós vamos contemplar na oitava pascal este mesmo domingo, que é como na Semana Santa, a sexta-feira, a paixão, ela é meditada desde domingo de Ramos até a sexta-feira. Nós também vamos, como igreja, meditar em um único dia este domingo da Páscoa do Senhor. Não há segunda, não há terça, não há quarta. Para nós católicos é apenas um único dia festivo. E diretamente ao ponto, Jesus, ele irá aparecer nestes dias aos discípulos, como vemos a notícia inicial da não presença física de Jesus no túmulo, o que denota certa falta de fé por parte dos discípulos. Todos eles não esperavam qual o dia da ressurreição. E quem testemunha este fato é o mesmo que diz de Pedro e o outro discípulo. João, ele não se cita no Evangelho, porque ao mesmo tempo ele está relatando e ele não iria dizer o nome próprio, mas aqui João, ele não se exime deste título de ser o discípulo amado, ele que ficou perto de Jesus na ceia e que ali percebeu a traição de Judas e ficou perto. O que mostra, amados, que para não perder a fé é preciso saber estar perto de Jesus. E aqui, como igreja, hoje, domingo de Páscoa, só há um modo de estar perto de Jesus, é na forma que ele quis estar presente, de maneira espiritual. Isso é um escândalo para os gregos, é um escândalo para os judeus, porque para os gregos e os pagãos e os judeus, ter uma imagem de alguém por perto é idolatria. Mas foi justamente por isso que Jesus, pelos judeus, foi condenado, por blasfêmia de ele ter dito ser o Filho de Deus. É óbvio, então, que guardar uma imagem no coração é uma idolatria, se esta imagem não for Deus, mas é Deus, é Cristo. E os discípulos, que imediatamente ficaram sem nenhuma segurança terrena, uma vez que o fundador da igreja tinha morrido, o governo temporal era César, o imperador, era Pilatos, o governador, e a raposa velha do Herodes, que era um setor do Império Romano. Eles eram então os chefes deste mundo. A gente viu no relato, Jesus disse que nenhuma autoridade seria dada a Pilatos se não viesse de Deus. De César virá muitos outros imperadores, dentre eles o mais carrasco e que marcou o início da igreja martirial. A igreja teve
seu fundamento no sangue de Cristo, no sangue dos mártires, dentre eles Diocleciano, aquele que sob seu governo tem um santo muito conhecido, São Sebastião. Esta é a igreja primitiva, uma igreja sem seguranças temporais, que o fundador morreu e que eles não tinham nenhuma garantia de como sobreviver. Vão então os discípulos viver a vida de antigamente, né? Então eles vão pescar. Nesta semana, na oitava pascal, nós vamos ver que Jesus irá aparecer mais uma vez e os discípulos estarão pescando. E Jesus, na beira do mar, ele vai dizer: moços, tendes alguma coisa para comer? E eles: nada, não pegamos nada até agora. Aí Jesus diz: lancem as redes. Aí os apóstolos, eles olham e dizem: peraí, a gente já assistiu esse filme, Dominus Est, é o Senhor. Pedro, com vergonha, nu, pula dentro do mar. Lá ele se veste, suas vestes estão lá, né, na beira do mar. E ele se veste e vai então preparar um peixe para Jesus. Um fantasma não come. É esse o testemunho. Amados, em síntese, domingo de Páscoa é a missa das missas, é a missa que dá o nome ao dia, Dominus. A missa de Páscoa é a missa em que iniciamos, depois dos primeiros exercícios quaresmais. Esqueça o que você viveu o ano passado, é daqui para frente, esqueça. Essa é a primeira missa que eu estou rezando na minha vida. Comecei de novo. Então, no dia de hoje, começou até Pentecostes esta vela de cera, ela ficará acesa 50 dias. Então vamos começar um outro momento da igreja. A maior prova de que a igreja ela é mãe e ela é mestra é que no próximo domingo vamos ter o domingo da misericórdia. E depois de 40 dias do domingo da misericórdia, nós vamos celebrar Pentecostes. Pentecostes é para a igreja assim: aqueles que gritaram crucifica-o, Jesus irá dar o seu Espírito Santo àqueles mesmos que gritaram. Ou seja, é Deus dando tempo de conversão à sua igreja. Depois, amados, então, o domingo de Páscoa é o pavio que se acende para que aqueles que não têm a fé sejam curados. Aqui Jesus agora vai curar. Nosso Senhor passou o tempo, 3 anos, curando paralíticos, leprosos, enfim. Mas agora, depois da sua ressurreição, Ele vai curar a fé dos seus. É o tempo da igreja, é o tempo de chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu não tenho fé, me cura. Os apóstolos vão passar por isso. Eles não criam ainda na ressurreição, porque a mentalidade deles estava envolvida da crença dos saduceus e também da loucura de ter um ídolo dos gregos.
E aí Jesus precisará tocar a vida dos seus apóstolos. E isto é feito durante a oitava pascal e se prolonga até Pentecostes, de modo que, se a igreja chama os momentos das sextas-feiras como via sacra, nós meditamos as imagens das aparições de Jesus. Os textos do Antigo Testamento não tem mais, vai ser Atos dos Apóstolos, e a igreja medita em um exercício de lucernário. Lucernário são 15 estações, bem que poderíamos todos os sábados à noite fazer um lucernário público, como temos a via sacra pública, né? Que é meditar os textos da aparição do Senhor. É isso, amados, o domingo de Páscoa, e Jesus vem curar a fé da igreja, dos seus apóstolos. É momento então de reconhecer que precisamos desta graça da luz de Deus, de receber o Espírito Santo que cura. E aqui nós nos perguntamos: como vou viver a ressurreição? E aí a gente vai ter que meditar um pouco em discípulos de Emaús, do Evangelho de São Lucas, e ver que Nosso Senhor disse a eles que eles eram de pouca inteligência e demoravam a crer, e depois de partir o pão, Jesus desaparece da frente deles, e eles vão afirmar: não ardia o nosso coração quando ele falava pelas Escrituras? Amados, Páscoa não pode ficar apenas no cumprimento formal. Feliz Páscoa não pode ficar aqui, não pode. Páscoa, ela precisa passar pela nossa vida. Então, ou eu tenho a luz do ressuscitado, e aí eu vou me interessar mais em ler as Sagradas Escrituras, em estudá-la com o Catecismo da Igreja Católica, e eu vou meditar alguns textos e vou trazer para a minha vida. E este exercício, juntamente com o estado de graça, juntamente com a oração, o jejum, a caridade, com toda a fé da igreja, eu viverei a ressurreição de Cristo. Porque senão amanhã é dia de branco e a gente só vive na vida prática. Então, ou nós vivemos com o fundamento de uma vida espiritual, iluminando e regendo a nossa vida prática, ou a gente vai viver da vida prática e esquecer a vida espiritual. E não acontece magicamente. Ano que vem você vai viver do mesmo jeito, ano que vem, no outro ano, do mesmo modo. Então, a igreja, com sabedoria, vive os tempos litúrgicos para que os seus fiéis, seus filhos, nós que nascemos do batismo, possamos iniciar uma vida espiritual. Qual é, então, o sentido da igreja, meus irmãos e irmãs? Dar Jesus. Dar Jesus. E eu dou Jesus como? Eu dou Jesus buscando ter a alma limpa, purificada, buscando ser a luz de Cristo. Então, que as trevas, amados, não entre no nosso coração, que as trevas
da traição que o pecado traz. Não nos tire, Jesus, de nós, como aconteceu na sexta-feira, mas que o espanto do ressuscitado, agora aparecendo aos seus, que deseja a paz eu vos dou. E esta paz de Cristo, ela é acompanhada com as chagas de nosso Senhor. Está aqui a paz, é esta a paz eu vos dou, não como dá o mundo, mas como eu vos dou. E nosso Senhor nos ensinará a tomar a nossa cruz de cada dia e fugir do perigo da vida prática, somente do sustento material, somente do sustento material, somente do trabalho, somente das coisas visíveis. Por isso, amados, viver a ressurreição é viver como os discípulos eles encontraram. Eles não tinham nenhuma segurança terrena, porque Pilatos não era o seu imperador, César não era o seu imperador, Pilatos não era o seu governador, e Herodes não era nada para eles. Vamos viver da vida prática, vamos pescar peixe, a gente tem que se alimentar, né? Ô, seus discípulos, eu não chamei vocês para ser o quê? Pescador de peixe ou pescador de homens? Vocês vão agora ter que se virar. Vocês agora vão ter que correr o risco e a sorte de serem igreja. Agora, o governo geral de vocês é Pedro, tu és pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja. E vocês agora vão viver da minha palavra, e vão se alimentar da minha presença, e vão rezar a missa todo dia, porque eu estarei convosco até o fim dos tempos. Não, Senhor, acho que eu não vou rezar a missa hoje não, hoje, amanhã, né? Isso é um discípulo fiel? Esta é uma igreja fiel? Não é. Então, por isso, meus irmãos e irmãs, que historicamente Jesus, ele enviou o seu Espírito para abrir a inteligência dos apóstolos, para que eles pudessem perceber a presença espiritual de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vocês vão ser igreja. Então, amados irmãos e irmãs, a igreja é um sinal visível do reino de Deus. Ela é um sacramento. Ela se dá como alimento. Qual é o alimento do mundo? A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E quem é que vai dar de comer espiritualmente ao mundo? Jesus falou para Filipe: dá-lhes vós mesmos de comer. Vocês são a luz e o sal da terra. E a igreja foi aprendendo do ressuscitado a ser este sinal. Por isso, então, é que o mundo não se converte, porque se nós que somos o alimento não vivemos como tal, como, meus irmãos e irmãs, como nós vamos ser o alimento? Cada um desperte toda manhã e peça uma língua de discípulo, uma língua de profeta. Comece cantando o hino de Jeremias: o Senhor me chamou, me deu língua de discípulo, língua de profeta, para ir a todas as nações
Aí você fez sua oração na rua Tenente Pedrosa, número tal, tal, tal. Pronto. Aí você abre o olho, você olha para o redor, abre o portão, aí vê Dona Mariquinha passando, aí vê seu Zé passando. Não mudou nada. Mudou, abençoado. Tu rezasse na hora, tu rezasse com a igreja. Você recebeu um espírito da igreja, o Espírito Santo. Não, eu vou acordar, eu vou abrir a porta, eu vou ver Dona Mariquinha, eu vou ver seu Zé, eu vou dizer bom dia, aí eu vou trabalhar, aí eu vou viver, aí eu vou ver o povo, rezar e cheirar, ou abraçar e cheirar o povo, aí eu vou passando o dia, vou vivendo amanhã, depois de amanhã, vivendo gentilezas humanas. Lembra da igreja que o padre citou? A igreja machadiana, de Machado de Assis. Decidiram o diabo abrir a igreja para que todos ficassem livres. Só que o povo entrou na contradição e não fizeram mal, começaram a fazer um bem. Só que o bem é um bem social. O bem de limpar a rua, de não jogar lixo no chão, de dizer obrigado, de dizer boa tarde, essa coisa social é a religião da vila. A vila tem seus hábitos. Isso não é o bem. O bem é mais do que isto. E não é fácil de enxergar, porque primeiramente ele está invisível. É invisível. Eu vou vendo a mudança, a transformação na minha vida, eu vou percebendo a luz do ressuscitado, quando eu vou convertei a vossa mentalidade, metanoia, muda a tua cabeça, muda teus hábitos, muda a tua vida. Pouco a pouco nós vamos criando dentro de nós o reino de Deus. Eu não vou mais ser pescador de peixes. Eu vou agora seguir o mandato de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, você está numa igreja que, graças a Deus, ela tem 5 mandamentos da igreja, tem 10 da lei de Deus, tem os exercícios piedosos, a vivência do ciclo litúrgico, temos tudo isso. O Santo Padre, o Papa Bento XVI, ele dizia que a igreja vai terminar como começou, apenas 12. A igreja destes últimos dias será muito pequena, muito pequena. Quando o Papa Bento ele falava disso, ele falava da crise da igreja, que não é uma crise moral, porque quando o desmantelo acontece, é porque a pessoa deixou de ter fé, a fé sobrenatural. Então a crise do mundo atual, moderno, é uma crise de fé. E os discípulos primeiros passaram por esta crise. Então vamos lá, amados, vamos pedir a Deus, a Cristo, a graça de irmos além do cumprimento formal do Feliz Páscoa. Vamos fazer que esta Páscoa, que quer dizer passagem em um primeiro momento, mas que quer dizer também conversão, mudança, confiar naquele que nos tirou do primeiro ponto na quaresma até aonde nós vamos chegar como ressuscitados. É esta a Páscoa feliz, a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que celebramos na Santa Missa, que se fosse piedosa a nossa comunidade, amanhã era domingo nesta igreja.
vamos para as comunidades celebrar a 8ª Pascal. Vamos lá, porque se colocar a missa aqui, ponto. Tá bom, né? Rezou demais? Pra quê? Pra que missa? Né? Certa feita escutei uma maldita palavra de um determinado, posso só até dizer, famigerado movimento. Pandemia, decreto diocesano. Graças a Deus, abre aspas, falou a boca dos dirigentes deste movimento: não vai ter mais missa. Dá para aguentar essa? Dá para suportar essa? Não dá. Não dá. É triste. É triste ver pessoas que estão dentro da igreja como um cadáver, ocos, vazios, sem espírito. É triste, e conviver com este joio é uma desgraça, um castigo. Rezemos, irmãos, rezemos, porque não é fácil rezar pela conversão de alguém. Não é fácil, não é fácil. Você deve encontrar muitos pontos de falta de fé em si próprio ou na vida dos seus. Reze. Vamos lá. Vamos pedir, Senhor, que eu não caia na desgraça da falta de fé. E se eu vivi até aqui de tal modo, e hoje eu estou descobrindo um novo ser dentro de mim, e estou descobrindo o Espírito da igreja, o Espírito de Cristo. Vamos, amados, rezar como São Paulo: Senhor, não retira de mim o vosso Santo Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,